legítimo a galera que defende. Eu não vejo hoje fisicamente condições do Neymar estar na Copa, jogar nesse nível e tal, mas beleza, pode ser que ele se recupere, faça parte dos planos. Não é porque ele não foi chamado em nenhuma lista do Ancelotti que ele não possa ser chamado na lista final. Agora, se vale desenhar esse cenário para o Neymar, tem que valer para o Endrick também, é a mesma coisa. E agora o Endrick vai para um clube que joga competição europeia, não é um clube de Champions League, mas é um clube de Europa League, né? Tá disputando lá as primeiras posições do campeonato francês, enfrenta uma galera de um nível legal, vai se desenvolver, vai ter minuto, vai jogar e pode aparecer muito bem e aparecer na lista também, porque não foi chamado, não vai ser para a Copa, não descartaria também não. É a mesma situação, tá atrás, né? Mas ele já larga atrás, né? Óbvio. Muito. Muito. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos. Então, Neymar, e aí, hein? Que plaquinha vamos? Cara, eu acho que o Neymar é dúvida. Bota o Neymar aí na parte. Tem jeito, é dúvida. Amarelinho, é dúvida. Vai muito nessa linha do... Vai depender do que ele vai fazer e como ele vai estar esse final do ano e o início do ano que vem. Não tem como cravar ele na Copa agora, até porque ele não está sendo convocado ainda e não está 100%. Então a gente quer ver o Neymar 100%. E aí sim, cravar ele na Copa do Mundo. O Neymar só depende dele. Se ele tiver 100%, ele vai. Se ele não tiver, infelizmente, ele não vai. Agora, assim, se ele não tiver 100%, eu acho que talvez está machucado. Porque se ele estiver jogando, aí o burburinho vai ser grande para não levar ou levar ele. Essa questão de jogando, o Neymar não está 100%, mas está jogando, cara... Aí o treinador vai ter uma dor de cabeça absurda. Se ele não tiver machucado, meu Deus do céu, isso daí vai virar uma discussão no Brasil inteiro, porque leva ou não leva, tá 100% ou não tá. Porque ele tá em campo, e aí, assim, quem vai definir se é 100% do que ele quer é o treinador, né? Às vezes, o 80% no Santos funciona, na seleção não funciona. Então, ele vai ter que estar em campo. Boa. E, Jorge, antes até da tua opinião, que eu vi que você tá com a plaquinha vermelha, todo mundo fala, o Neymar tem 6 meses para estar pronto. Eu acho que ele tem menos tempo, porque assim, o Ancelotti ele vem se demonstrando ser um cara muito coerente. E ele já deixou claro que a convocação quase que determinante, ali, a decisiva, vai ser em março, e não lá próximo da Copa do Mundo. Então ele não vai querer mais testar mais gente. Então assim, o Neymar vai ter agora esse final de Brasileiro aí, que tem mais 4 rodadas pro Santos, né? Vai ter que começar o ano voando num Paulista, vindo de uma pré-temporada ali. Começa no fim de janeiro. Exato, voando no Brasileiro ali também, enfim. Então, realmente, eu acho que o tempo ele é mais apertado ainda, mas você foi de vermelhinha, né, Jorge? Eu fui de vermelhinho e eu gostaria muito, assim, eu acho que um cara do talento do Neymar, a gente deveria, sofrer muito de ter que abrir mão desse cara, assim. Porque é o jogador mais talentoso que a gente tem disparado, não tem discussão, não tem debate, não tem ninguém melhor. Não surgiu. De todos os jogadores que surgiram nesse século do futebol brasileiro, ninguém tem a qualidade, a capacidade do Neymar, e tudo isso a gente sabe. Só que a convocação para uma competição do nível da Copa do Mundo, a principal convocação, a principal competição do mundo, sarrafo lá em cima, cara, o cara precisa estar no melhor dele para estar na Copa do Mundo. E, infelizmente, o Neymar não está no seu melhor físico e eu acho que ele não vai conseguir atingir esse melhor físico mais, né? Por mais que, tecnicamente, ele ainda consiga resolver. Ele resolveu o jogo nesse Campeonato Brasileiro. Ele resolveu o jogo contra o Flamengo, ele resolveu o jogo contra o Juventude. Em compensação, em outros jogos, ele também não foi bem, como o jogo contra o Mirassol, que ele passou em branco e foi uma sombra lá em Mirassol. O jogo contra o Atlético Mineiro, que ele comete a furada. Então, assim, você não tem tantos argumentos a não ser o talento, que é, descomunal, mas tirando isso, você não tem outros argumentos hoje para convocar o Neymar, sabe? Eu gostaria que ele desse mais argumentos para isso, mas infelizmente não está rolando. Eu acho que vai ser muito ruim, mas assim, eu tento me colocar na situação do cara, tá? De como deve ser ruim ficar de fora, assim, sabendo o que ele representa, a idade que ele tem, o que ele poderia atingir. Eu acho que vai ser muito sofrido para ele não estar na Copa do Mundo. E aí, do ponto de vista pessoal, eu acho que, rola até uma empatia. Cara, deve ser muito complicado. Mas o técnico da seleção ele não tem que pensar nisso, né? Ele tem que pensar no trabalho dele, né? Assim, questão do Neymar, a gente fica muito debatendo do Neymar, né? É impressionante. Mas eu acho que o Neymar, esse ano, é terminar sem machucar. Assim, faltam 4 jogos. Fisicamente, ele realmente não vai conseguir atingir o auge esse ano. É terminar o brasileiro sem se machucar
E aí ele vai ter o dezembro para se preparar, para se cuidar. E aí ele vai ter um ponto a favor dele que é importantíssimo, que é a pré-temporada. Que isso daí, para qualquer jogador, faz uma diferença absurda. Então, o Neymar ele tem que terminar o ano sem se machucar, dezembro se cuidar, se poupar, treinar, e janeiro fazer essa pré-temporada, vai ter que ser uma das melhores pré-temporadas da vida dele. E aí começar atropelando no Campeonato Paulista. Ah, mas é paulista. Dane-se. Começa atropelando, mostra que tá aí, faz gol e aí vai para a Copa do Mundo. Então eu acho que o Neymar ele tem que terminar sem machucar. Dezembro e janeiro a gente define se o Neymar vai para a Copa do Mundo. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar à lista final. Nós temos só que fazer uma coisa, observar ele como outros, para tentar de não fazer errores na lista definitiva. Eu tento de tratar ele como os outros, obviamente ele tem mais coisa que tem que aprender, ele pode aprender falando com o treinador, lo pode aprender mirando a todos os veteranos que estão neste equipo, que le podem enseñar muitas coisas. Lo importante para ele, ella le dice que no sea contente de lo que tiene ahora, porque puede mejorar en muchos aspectos, porque es joven, puede mejorar en el conocimiento del juego, puede mejorar en la actitud, puede mejorar en el sacrificio. Hay muchas cosas que puede mejorar. La cosa que no puede mejorar es el talento, porque creo que más é impossível. Tá aí, Carlo Ancelotti, né, também falando sobre a questão Neymar, que praticamente toda a entrevista coletiva é assunto. E ele, como sempre, saindo muito bem pela tangente, né, dominando o assunto e tocando de lado, tem uma facilidade, sem se comprometer. Tem um aspecto que está facilitando. Tá ganhando. O Neymar quase nunca teve a disposição realmente, fisicamente pronto. E os jogos que jogou, especialmente agora, enquanto a seleção está reunida, também não foram jogos em que o campo berrou pelo Neymar na seleção brasileira, ao menos ainda. Então, Acho até que ele fez um bom jogo contra o Palmeiras, né? Não foi um jogo espetacular. Mas assim, ainda você nota que ainda é um jogo com limitações, dúvida, né? sem dúvida. De coisas que ele pode fazer no jogo. Então, eu acho que isso está deixando a situação também um pouco mais confortável, né? E se o campo estivesse berrando pelo Neymar na seleção brasileira, ele provavelmente estaria lá, porque o Ancelotti também não vai abrir mão de um talento como esse. Mas ele foi muito inteligente, né? Ele foi muito inteligente no que ele respondeu. É porque a maioria do que gosta do Neymar pede o Neymar na Copa do Mundo. E aí a gente vai pedir. Eu sou um desses, né, que defendo o Neymar na Copa do Mundo. Mas como muito bem disse o Mansur, o campo ainda não grita pelo Neymar na seleção. E aí vai facilitando o trabalho dele. E aí, ao invés de ele falar, não, ele precisa me mostrar, não, ele está na lista. É só ele continuar evoluindo fisicamente que eu vou convocar ele. Pronto. É isso. É isso, inteligentíssimo. E do outro lado, o que o campo está gritando é que o Estevão vai ser titular, provavelmente, né? Porque Mas ele não pensa no Neymar do lado. Não. Ele pensa no Neymar por dentro. Não estou dizendo, dizendo que uma coisa tem relação com a outra, não. É porque ele fala também sobre o Estevão nessa última resposta, né? O Estevão. E esse moleque tem uma personalidade incrível, e um vestiu talento a camisa da brutal, seleção né? brasileira, não pesou nem um pouquinho, né? O menino já tem 10 jogos e 4 gols com a seleção brasileira. Né? Tem jogador que está há muito tempo aí e tem poucos gols a mais do que o Estevão, né? Então, assim, é um menino realmente que tem muito talento, muita personalidade e até disse isso antes até dos jogos dessa perna aí. Ele, para mim, é o presente e o futuro da seleção brasileira. Eu acho que a cara da seleção brasileira vai ter muito do rosto do Estevão. Porque muita gente imaginava que a chegada dele à seleção fosse para ser aquele jovem que entra nos jogos, ampliando gradativamente o espaço. Hoje não tem nenhum motivo para você... chegando, né, Mansur? Bateu a porta, tem nenhum motivo. Passagem e o segundo está longe. Hein? Exatamente, para você não dar a ele a condição de ser um dos protagonistas do time, porque personalidade unida a um talento descomunal. E o jogo dele no Chelsea também ajuda muito ele a evoluir taticamente, evoluir fisicamente, porque é um jogo mais... a Premier League, ela te exige isso.
exige fisicamente, exige que você recomponha taticamente e aí vai acabar potencializando uma coisa que ele sempre teve de bom, né? Que é partir para cima, ser um cara decisivo, como vem sendo quando é requisitado na seleção. E aí o segundo, que eu acho que é o que está no banco, é o Luiz Henrique, está longe dele porque o Estevão abriu de passagem, né? Tanto de gols, tanto de importância. Embora as entradas do Luiz Henrique da seleção Muito sejam gols muito também. boas. Muito, acho que a briga é muito boa dos dois. Ele Mas assim, com um detalhe, não sei se vocês vão concordar, eu acho que o Luiz Henrique quase sempre na seleção, ele fez melhores jogos entrando do que começando. Sim. Ele causa mais impacto ao entrar no segundo tempo. Não estou dizendo que isso seja definitivo e que isso vai marcar a carreira do Luiz Henrique. Eu acho que o teto do na Estevão seleção é mais brasileira. alto. Também acho. E até a exigência de clube faz com que o Estevão esteja na frente. A gente vê o Estevão todo final de semana jogando. O Luiz Henrique a gente tem uma dificuldade de ver. E o campeonato inglês e o campeonato russo, totalmente diferente a sua jogabilidade, o jeito que é a sua competitividade. O inglês é muito mais forte do que o russo. E é normal o Estevão estar na frente.